Para mim, esses transtornos iniciais da nossa existência provocam o que a gente chama de traumas. Contrariamente à ideia popular, trauma não é algo que você pode ter. Como é que eu gostaria de falar disso? Eu gostaria de passar a ideia para vocês de que as experiências vivenciadas podem nos traumatizar. Isso significaria mais ou menos assim, como se paralisasse alguma evolução no pensamento, na emoção, no sentimento ou na transmissão dos neurônios. Entende o que eu estou dizendo? E isso pode ser algo como tudo o que tem na situação da mente, gente. Graus. Pode ser algo pequenininho. Nossa, fiquei traumatizada. A gente até fala assim, né? Nossa, vi tal coisa assim, fiquei traumatizada. E pode ser maior, 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 maior e fatal. Fatal para o bom desenvolvimento. E aí, na minha opinião pessoal, claro que se é minha opinião é pessoal, né? Desculpa aí. O que acontece? As experiências vivenciadas em outras eras, para mim, faz muito sentido, né? Eu entendo que a psicologia, a ciência, a psicanálise vão caminhar mais para esse encontro de que é muito possível que tenhamos também na nossa bagagem experiências de outras existências. Não importa, não quero tratar aqui da questão de crença de cada um, mas quero que vocês entendam, comecem a pensar o seguinte: observem. Quando você fala, por exemplo, numa experiência vivida, você às vezes analisa a história de uma pessoa e não há uma recordação, não há na sua história, na condução do diagnóstico, nada que você perceba que possa ter levado àquela condição ou àquela doença mesmo física. E aí, para mim, a possibilidade de ser um registro inconsciente de outras experiências existe. Assim como eu entendo que muitas pessoas têm um desenvolvimento tal dos seus sentidos que ela pode, nessa existência aqui, ter uma sensibilidade muito mais apurada que a faça ter percepções de sons, até de vozes, que no mundo mais, entre aspas, normal, não existiriam. Isso é delicado, mas eu só quero passar para vocês a ideia, inclusive para a gente se acalmar um pouco e entender que muitas vezes nós não damos conta mesmo de refletir sobre uma situação. Veja, por isso que há também muitos diagnósticos que não conseguem ser estabelecidos, né? É preciso muita investigação para que se encontre razões para aquela possibilidade ter se desenvolvido. E aí a gente tem que ter todo o cuidado do mundo. Por isso que o profissional da psicologia, em especial, tem que lutar pelo seu espaço e tentar o máximo possível ser um profissional bem ético,
bem em paz com a sua ética interna, com tudo aquilo que ele aprendeu, com o juramento que fez e com a forma de lidar com o ser humano. Porque nós estamos entrando no território sagrado da intimidade da pessoa. Óbvio, gente, que por essa razão também a psicologia não é ainda muito compreendida e os preconceitos aumentam. Tem gente que diz, inclusive, assim: nossa, começou a terapia, ficou pior, né? Pior para quem? Entende isso? Porque o que o meio procura é normatizar, né? É enquadrar todos nós num padrão. Por quê? Porque há a falsa ideia de que um padrão nos deixa mais sossegados, mais tranquilos. Eu não tenho que ficar pensando por que tal pessoa é diferente, a outra é a diversidade que que eu trago tanto aqui para vocês. Entendeu? A ideia de padrão traz um conforto. E aí é conforto para quem e para quê, né? Que uso é feito disso também? Porque nós estamos numa sociedade. Então, não estamos aqui de graça nem à toa, e muitas pessoas, principalmente as que estão no poder, se apropriam das individualidades pessoais para fazer comércio. Comércio político, comércio econômico, comércio de poder, de ideologia, né? Então, nós temos sim que pensar em tudo isso e nos tratar para que, ao nos conhecermos, possamos fazer frente às tentativas que existem, tanto dos meios familiares, sociais e de planeta global, de induzir o outro a ser como você é, como você quer, né? E isso tem uma razão de ser. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, a saída é a educação. Muita gente ainda pensa que é a educação, assim, ir para a escola, né? E tanto é que tem uma defesa agora louquíssima de que na escola você só tem que aprender os conteúdos pedagógicos, por exemplo. Discussão à parte, a educação, ela engloba tudo, tudo. É um refinamento que precisamos fazer para que a nossa alma habite melhor o nosso corpo físico e possamos fazer a trajetória da vida da melhor forma possível. Então, quando a gente vê, por exemplo, ouve os casos de que a depressão é o mal do século. Isso já está sabido, já está posto. Esse mês, só que veio a mídia de famosos, por exemplo, são quanto? Uns 5 suicídios que a gente ficou sabendo. Bom, falei mídia. Esse ano está marcado pela ideia de que muitos suicídios acontecerão, muitos, ao redor do mundo. Por quê? Porque como é um ano de transição, do convite à mudança, muitas pessoas não conseguirão resistir a essas transformações e sucumbirão tanto ao chamado para o suicídio quanto para o aumento dos transtornos. Agora, é importante aquilo que eu disse a vocês, não é a pandemia que causou isso, não é a política que está causando isso, é a somatória de tudo, a forma com que cada pessoa vem ao mundo e é recebida pelo mundo e é educada, contida, acolhida pelo mundo,
vai dizer muito sobre a história desse mundo. Então, por exemplo, já disse para vocês, o Brasil é o país que mais mata por preconceito. O Brasil é o país que mais mata por fome. O Brasil é o país que mais mata por trabalho. A gente viu agora, trabalho escravo, por exemplo. E nós vamos fazendo de conta que nossa sociedade é bacana. Todos nós já sabemos que não é. Todo mundo já caiu a ficha de que, ao contrário, a nossa solidariedade é muito inadequada, muito longe de saudável. Então, essas questões precisam ser refletidas e aqui, em Zélia com Z, aos poucos, esses assuntos todos vão surgindo. Para quê? Para você se conhecer e buscar as ajudas necessárias. Daqui a pouco volto para terminarmos ainda sobre saúde mental.